Tá a fim de criar um design profissional dentro do Canva? Fica comigo até o final dessa aula que eu te mostro como isso pode ser simples. Vem para a tela do meu computador e acompanhe esse passo a passo bem detalhado comigo. Na aula de hoje a gente vai chegar neste resultado aqui utilizando somente o Canva gratuito, tá vendo? Então o pós-produção ele dá aquele destaque para todas as imagens e o background inclusive, tá vendo? Então fica até o final que você vai entender como é fácil chegar nesse resultado utilizando somente o Canva gratuito, ó, imagens na descrição. Então é só vocês baixar e esse background aqui eu vou ensinar vocês a fazerem dentro do PhotoPA, beleza? Então fica até o final que vocês vão entender, né, como que a gente chega nesse resultado aqui, ó, utilizando somente o Canva gratuito. Resolução padrão deste canal é de 1080 pixels de largura por 1350 pixels de altura, ok? Formato padrão aqui deste canal, sempre nesse formato, as artes. Então você criou seu novo design aí dentro do Canva, né, baixou as imagens. Aqui eu já vou ensinar vocês a criar esse background, né, utilizando o PhotoPA. Então deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, vamos ver se ele vai carregar aqui, talvez ele apareça o meu design ou não. Vamos ver aí, apareceu. Então, ó, criei isso aqui dentro do PhotoPA, tá vendo? Tô mostrando aqui para vocês. E agora eu vou ensinar vocês a criar, né, isso aqui. Então eu vou fechar e recriar isso aqui, mostrando para vocês como que a gente faz esta criação aqui dentro do PhotoPA. Então aqui eu vou fechar, né, ó. Então quando vocês entrarem no PhotoPA, né, nesse site aqui, vocês já vão cair diretamente nessa tela, não precisa logar nem fazer nada. Vocês vão clicar em novo projeto, né, clicando em novo projeto vai aparecer a resolução aqui, ó, tá vendo? Então eu estou utilizando essa resolução aqui para criar esse background, tá vendo? 1080 pixels de largura por 1350 pixels de altura, e esse é o formato que eu estou utilizando no Canva inclusive também, beleza? Então ó, vocês vão estar com a imagem em branco e tudo que a gente vai fazer vai ser procurar algumas imagens no Google para poder criar. Então deixa eu mostrar para vocês aqui na prática, né, como que a gente cria esse estilo de background, ó. Então a gente vai vir aqui, né, e vamos escrever aqui, ó, Atlético Mineiro Wallpaper, tá? Vocês podem escrever isso aqui, fazer essa busca aqui, ó. Aqui tem várias imagens, vocês podem utilizar a que vocês quiserem, tá? Mas eu utilizei essa aqui. Atenção, você quer ter acesso a mais de 140 artes profissionais prontas para editar no Canva gratuito agora mesmo? Você recebe essas artes em dois formatos, tanto como para feed como para stories, totalizando quase 300 artes prontas. E a melhor parte é que toda semana esse número só aumenta. Você recebe de 5 a 7 artes novas, nos dois formatos. Em um mês você já recebeu praticamente 60 artes novas, tudo isso sem pagar nada a mais. Mas não para por aí, você ainda recebe um super book de bônus com a teoria do design gráfico para iniciantes, onde são mais de 40 páginas de conteúdo explicando como criar artes profissionais de um jeito simplificado. Além disso, você ainda recebe aulas exclusivas na prática para aprender a criar os fundos esportivos, famosos backgrounds das artes, conhece os melhores apps do Canva, aprende posicionamentos estratégicos das imagens dentro do seu flyer, técnicas de composição, escolha de cores e muito mais. E por último, isso não poderia faltar, uma comunidade exclusiva de membros, onde eu participo e tiro dúvidas. Lá a gente troca ideias sobre criações dentro do Canva. Agora pensa comigo, tudo isso, aulas exclusivas, comunidade exclusiva, atualizações toda semana, quase 300 artes, daria fácil por menos uns R$150 mensais, concorda? Mas hoje você vai pagar apenas R$47. É isso mesmo, R$47 é menos que uma pizza, e esse valor é pago uma única vez e o acesso é vitalício. Mas como todo mês tem praticamente 60 artes novas, esse valor provavelmente vai dobrar, então não perde tempo. Clica no link fixado no primeiro comentário e garante seu acesso ao pack agora. Essa aqui, ó, então a gente vai clicar aqui com o botão direito, vamos copiar a imagem e vamos jogar ela aqui, ó. Então tô com a imagem aqui, ó. A gente vai aumentar essa imagem, tá vendo, ó? Vou mostrar pra vocês, a gente vai aumentar ela. E a gente vai colocar o logo do Atlético junto com o galo, né, assim, ó, tá vendo? Mais ou menos assim, dá pra aumentar aqui um pouquinho mais, tá vendo? Então deixa eu tirar o zoom aqui e aumentar, tá vendo? Então vou deixar essa imagem mais ou menos aqui, ó, assim, ó. Vou salvar aqui e mostrando pra vocês, ó, aqui, ó, tá vendo? Ó, tá aqui em cima, inclusive, ó. A estrela e o galo eles estão saindo um pouco da imagem, então a gente pode aumentar um pouquinho mais. Mais ou menos assim, ó. Beleza, agora o que a gente vai fazer, ó? A gente vai vir aqui e a gente vai escrever Arena MRV Visão Gramado. A gente vai fazer essa busca aqui, ó. Tem várias imagens, mas a imagem que eu utilizei, ó, desci um pouco aqui. E eu localizei, ó, dá para utilizar essa imagem, eu não sei se foi essa aqui que eu utilizei, que o gramado ele vai em preto e branco, né, mas, quer ver? Ó, essa aqui tá bem bacana, eu não
Não tô me recordando agora exatamente da imagem. Dá um zoom aqui, ó. Tá vendo que tem a linha do gramado. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Desci um pouco. Ver se a gente acha. Cara, eu queria exatamente a imagem que eu utilizei. Eu fiz essa busca, né, de Arena MRV, visão gramado. Deixa eu ver se eu acho ela aqui, ó. Tá por aqui. Cara, eu fiz essa busca e achei a imagem por aqui. Não sei se foi essa aqui, eu acho que foi essa aqui. Deixa eu ver, se eu não achar, vou pegar qualquer uma. Tristeza, agora eu não lembro da imagem e ainda fechei o meu trabalho original, então... Cara, eu vou pegar... Quer ver? Vou pegar essa aqui que é a que tá mais parecida, ó. Então vou pegar essa aqui, copiar, né? A gente clica com o botão direito, vem copiar a imagem e a gente joga ela aqui, ó. Tá vendo? Então ela eu posso deixar mais ou menos aqui. Posso girar um pouquinho, ó, deixar a imagem assim. Vou aumentar aqui, ó. Deixar mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Vou deixar a imagem assim, vou salvar aqui, ó, vou deixar ela assim. Beleza, agora eu tô com a imagem selecionada aqui nas camadas, tá vendo? Vou vir em filtro. A gente pode vir em câmera RAW. A imagem tá aqui, ó, tá vendo? Eu vou remover a saturação. Vou aplicar um pouquinho de contraste. Acho que aumentar um pouco da exposição, ó. Deixa mais ou menos assim. Acho que eu mexi só nisso. Sombras. Vamos ver, ó. Sombras eu vou aumentar um pouquinho, vou deixar assim. Vou dar um OK. Beleza, a imagem tá aqui. A imagem de trás, ó, tá vendo? Eu selecionei ela. Vou em câmera RAW também. E vou tirar aqui, ó, por exemplo, a saturação. Posso aplicar aqui a claridade, um pouquinho de textura. Posso aumentar a exposição para a imagem ficar um pouquinho mais branca, mais exposta, tá vendo? E vou deixar assim, vou salvar. Deixa eu dar o OK aqui. Agora, esta imagem aqui, ó, do estádio, por exemplo, a gente vai clicar aqui nesse botão da máscara, tá vendo? E a gente pode apertar a tecla B do teclado. Ou clicar aqui, ó, em pincel, tá vendo? Ferramenta de pincel. Vou aumentar o pincel aqui com a tecla colchete. Né? Então a tecla de colchete ela aumenta. A tecla do acento, que está do lado do P, ela diminui o pincel, tá vendo? E você pode aumentar ou diminuir por aqui, ó. E a dureza a gente vai remover, tá? Então o pincel tá aqui, ó. Por exemplo. Aí aqui ele tem que estar na cor preta, tá? Especificamente cor preta. Porque a gente vai estar aplicando o efeito na máscara aqui, né? Para aparecer o que está embaixo. Então a gente pode vir aqui, ó, por exemplo, na parte de cima do estádio, tá vendo? A gente pode deixar mais ou menos assim. O estádio está mais ou menos aqui, ó. Vou aplicar aqui, ó. Opa! Deixa eu voltar aqui. Eu vou aplicar aqui também, ó. Então dá para deixar mais ou menos assim. Foi assim que eu criei, né, o background, ó. Então aqui eu ainda cliquei nele e vim aqui, né, no normal, tá vendo? Onde está o mouse. O menu não vai aparecer para vocês, mas eu coloquei a opção de diferença. A gente tem esse efeito aqui, ó, tá vendo? Só que aqui não ficou tão interessante não, cara. A diferença, ó. Vou mexer alguns aqui, vamos ver. Tô mudando ali, ó, pra quem vê tá em diferença agora. Não ficou tão interessante assim não. Então vou deixar aqui. Quer ver, ó? Vou mexer aqui e achar um interessante. Ó, esse aqui tá legal, ó, clarear. Acho que dá pra deixar nessa opção aqui e salvar. Então beleza, ó. Aqui a gente já tem um background, né? A parte de baixo aqui aparece o gramado, tá vendo? E tudo mais. E a gente pode salvar essa imagem, a gente pode vir aqui exportar com PNG.
e gravar. Né? Então vou fechar aqui. Aqui eu mostrei para vocês algumas buscas, né, que a gente pode fazer. Vocês podem ver que a imagem dela é um pouquinho diferente, mas vocês podem ver o efeito de diferença. Realmente foi o efeito que eu apliquei. Tá vendo? Ó? Então vou subir aqui. Background, aí ficou bem parecido até. Né? Ele só não ficou tão agressivo, tá vendo? Mas mostrando para vocês como que a gente cria, ó, tá vendo? Ó? Mostrando para vocês como a gente cria um background aí dentro do PhotoPA, beleza? Esse aqui eu nem vou utilizar, era só para mostrar para vocês mesmo na prática. Então aqui a gente já pode posicionar ele aqui, ó. Posso deixar ele aqui, tá vendo? Vou vir posicionando as imagens, ó. Então a imagem que é essa principal vai vir aqui em cima, ó. A gente pode deixar ela mais ou menos aqui. Tá vendo? Então o background em específico, quer ver que eu dei uma aumentada nele? Eu dei uma aumentada no background e mexi um pouquinho aqui, ó. Deixei mais ou menos assim, cara. Deixei mais ou menos assim. Legal. Agora essa outra imagem a gente vai colocar ela aqui. A gente pode aumentar e deixar ela mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? Então já tá bem parecido, né? Só essa imagem aqui do rosto que a gente deu uma focada maior aqui no rosto dele, ó. Tá vendo? E essa outra imagem a gente vai jogar ela aqui. A gente pode inverter ela, ó. A gente pode descer ela aqui nas camadas, tá vendo? Tô dentro do menu das camadas. Posso colocar ela abaixo dessa imagem aqui, tá vendo? Posso deixar ela mais ou menos aqui, assim, ó. Então vocês podem ver que já tá bem parecido, né? Aí, ó. Só que o que a gente pode fazer aqui, ó. O background eu vou jogar ele um pouquinho mais pra cá. Peraí. Deixar ele assim. Beleza, o que a gente pode fazer aqui para trabalhar as imagens? Ó, a gente pode clicar nessa primeira imagem aqui, a gente pode vir na opção de editar. A gente pode aumentar contraste, ó. E pode diminuir as sombras para dar uma escurecida aqui nas sombras, tá vendo? A gente pode deixar mais ou menos assim. Essa outra imagem a gente vai seguir o mesmo procedimento, ó, contraste. Tá vendo? E sombras aqui também, ó. Agora a gente já tem as três imagens mais parecidas, né? Essa imagem aqui de cima, por exemplo, eu vou vir no Imagem Blender, né, que é um aplicativo do Canva. Para quem não conhece o canal, eu utilizo esse aplicativo aqui que a gente vai suavizar esse recorte. A gente consegue suavizar esse recorte aqui dentro do Canva com esse aplicativo ou lá dentro do PhotoPA utilizando a máscara, assim como eu fiz, né, no estádio. Então você pode realizar o mesmo procedimento aqui embaixo de aplicar uma máscara na imagem, né, e com o pincel lá e suavizar o recorte, beleza? Então na aula do Luiz Soares, né, que foi uma aula que eu foquei muito no PhotoPA, quem quiser dar uma olhada lá, né, tem bastante técnica lá de iluminação, de posição de imagem, enfim, tá bem completa a aula. Mas continuando aqui, a gente vai estar com essa imagem selecionada, a gente vai na opção aqui, ó, de linear, tá vendo? Ó? Então vai dar duas arestas aqui pra gente, ó, deixa eu mostrar pra vocês, tá vendo? Aqui, ó, tem uma aqui e tem outra aqui, ó, a gente vai movimentando, então eu vou deixar aqui embaixo assim, ó, essa aqui e vou salvar, ó. Então a gente já ganha esse recorte suavizado aqui dentro do Canva mesmo, tá vendo? Ó? Só que eu acho que ficou muito transparente essa parte de baixo, então eu vou fazer novamente. Vou descer aqui de novo e essa aqui eu vou descer um pouco mais. Ó. Então vou deixar mais ou menos assim para não ficar tão transparente a camiseta dele. Ó. Vou deixar assim e vou salvar, acho que agora tá melhor. Ó, agora ficou mais interessante, né? E agora aqui na imagem do Hulk que está aqui embaixo, a gente pode colocar uma sombra aqui dentro do Canva mesmo, ó. Então a gente pode fazer essa busca aqui. A gente pode vir em elementos gráficos, a gente pode vir nessa opção aqui, ó. Né? Como vocês viram, é uma sombra gratuita, ela é bem suave, então eu duplico ela e vou posicionando no mesmo lugar, ó. Até eu ganhar a intensidade que eu acho interessante, que combina com a minha imagem, ó. Então vou mostrar para vocês aqui quantas vezes eu dupliquei essa sombra, ó. Então eu tenho ela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenho ela 9 vezes, cara. Eu dupliquei ela por 9 vezes e agrupei ela agora para ficar mais fácil a movimentação. Vou colocar ela abaixo do Hulk aqui, ó. E vou colocar ela aqui, ó, pra gente ter essa sombra aqui, ó, tá vendo, ó? Pra não deixar a imagem flutuando, tá vendo, ó? Que interessante, a gente pode deixar a sombra aqui. Dá até pra duplicar esse grupo, ó, e posicionar aqui no mesmo lugar. Vocês vão ver que a sombra vai ficar bem intensa agora, ó, tá vendo, ó?
Tem uma sombra bem intensa dele. Esse segundo grupo eu vou até diminuir um pouquinho da transparência, ó. Então tirando toda a transparência e aumentando, tá vendo a diferença? Então eu vou deixar mais ou menos aqui nos 60. Beleza, a gente está com este resultado, ó, o logo do galo aqui, ó. A gente vai colocar ele aqui na parte de cima, tá vendo? Ó? Ele não está com a resolução tão boa, mas como ele vai ficar pequenininho aqui, ó, não tem problema nenhum, tá? E antes da gente colocar o nome dele, a gente vai colocar alguns gradientes aqui na imagem, né? Para quem reparou, tem estilo uma vinheta, tá vendo? Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Então a gente pega um quadrado, né? Vocês podem pesquisar por quadrado aqui, ó. Pega esse quadrado aqui da forma, tá vendo? Das formas. E a gente vai criar o gradiente agora. Então a gente vem aqui no preto, gradiente, e a gente transparece a segunda cor no preto, tá? Então esse gradiente a gente vai entrar nas camadas e deixar ele apenas acima do background. Então esse gradiente ele vem aqui, eu duplico esse gradiente, giro ele, tá vendo? E coloco ele desse lado, duplico novamente e giro ele para colocar ele na parte de cima, ó. E giro novamente, né, ó, tá vendo? Ó, dupliquei e girei aqui para colocar na parte de baixo, aqui pra gente ter estilo uma vinheta aqui, ó, no background como um todo, tá vendo? Esse aqui de baixo já tem interessante dar uma diminuída nele, ó, tá vendo? Então a gente tem este resultado aqui, ó, só faltando o nome. Então com o mesmo quadrado que a gente colocou o gradiente, a gente vai pegar ele novamente, a gente vai colocar ele aqui, ó. A gente pode colocar ele no preto, tá vendo? Então a gente vai colocar ele aqui. A gente pode duplicar ele, colocar na cor branca, essa opção que a gente duplicou, diminuir um pouquinho aqui, ó, e deixar aqui, ó. Tá vendo, ó? Então agora é só a gente escrever o nome dele aqui, ó. A gente está utilizando a Montserrat na versão, acho que é Black, se eu não me engano, ou Extra Negrita, é a última opção, é preto, tá vendo? Realmente é Black, né? Só que em português fica preto. Então a gente coloca Hook aqui, ó. A gente pode colocar a versão itálica do texto. Então deixa eu selecionar o texto e colocar essa versão itálica. Então Hook aqui, ó, tem que estar na cor branca, tá vendo, ó? Hook. Pode deixar aqui. A gente pode duplicar esse texto e escrever Paraíba. Eu acho que Paraíba tem um acento em algum lugar. Eu não me recordo agora. Então Paraíba vai vir no preto, tá vendo, ó? A gente pode deixar mais ou menos aqui e aumentar um pouquinho aqui, ó. E diminuir essa parte de baixo. Beleza, então a gente tem o nome dele aqui, ó. A gente tem um design bem interessante aí, ó. Tá vendo? Ó, o nome já tá bem parecido. Só essa imagem aqui que ela tá um pouquinho maior, ó. Vou deixar ela mais ou menos aqui, assim. E a gente pode agora baixar a imagem para aplicar a pós-produção dela dentro do Canva. Então a gente vai baixar a segunda imagem aqui, ó. Mostrando para vocês aqui na prática. Então se você chegou até aqui, a aula não acabou, tem um dos passos mais importantes que a gente sempre aplica aqui nas nossas artes. Porém, já vou pedir que você se inscreva no canal, que você deixe a sua curtida e deixe uma sugestão nos comentários. Qualquer tipo de interação é muito bem-vindo, cara, para continuar postando nesse canal, beleza? Então a imagem do Hulk tá aqui, que eu baixei, como vocês podem ver, o flyer completo aqui, ó. Jogo ele em cima do meu trabalho original. Clico em editar. Aqui eu posso aplicar um contrastezinho, ó. Posso aumentar um pouquinho do brilho. Posso trabalhar um pouco de saturação, pouquíssima coisa, nitidez e claridade, tá vendo? E aqui em filtros é a gosto, tá? Por exemplo, você pode gostar desse aqui. Você clicou, ó, você pode gostar desse, ou desse, ou desse aqui. Eu particularmente eu gostei do Capri, tirando um pouco da intensidade dele, então eu vou deixar ele mais ou menos aqui, ó. Então deixa eu mostrar pra vocês aí, ó, o resultado final do nosso trabalho aí, ó, dentro do Canva, tá vendo, ó? Dentro do Canva gratuito, a gente montou o background, né, em outro software, mas não tem problema, tá? Porque como ele está disponível aí para vocês baixarem, para quem não quiser criar, é só baixar e me acompanhar aí nessa aula que vocês viram que a gente chega nesse resultado utilizando somente os recursos do Canva gratuito. Então, para quem chegou até aqui comigo, meu muito obrigado, tamo junto e até a próxima. Sabia que dá para começar a ganhar dinheiro com o Canva, mesmo sendo um completo iniciante? Tem empresas pagando por trabalhos simples que você mesmo consegue fazer, mesmo sem experiência nenhuma. Falo isso porque o Canva é minha principal fonte de renda hoje. Eu atendo empresas, entrego artes corporativas que não levam nem 20 minutos para criar e me pagam muito bem por isso. Por isso, eu peguei todo esse conhecimento e lapidei num treinamento rápido, direto e prático, onde você vai aprender como a teoria do design realmente funciona na prática,
como escolher as cores certas e posicionar os elementos para deixar suas artes profissionais e como criar design de alto nível em menos de 20 minutos, mesmo começando do zero. E também te mostro como é possível conseguir clientes de artes de um jeito muito simples. E ainda de bônus você ganha acesso ao meu pack completo de artes, mais atualizações semanais e todos os bônus inclusos. Só esse pacote já valeria fácil mais de R$300, mas hoje você pode ter acesso a tudo isso por apenas R$14,53 por mês ou R$97 à vista. Esse é um valor único que você paga somente uma vez e tem acesso a vitalício. E calma, você ainda pode olhar tudo por dentro, tirar suas conclusões e ver se realmente esse treinamento é para você. Caso por algum motivo você não goste, é só pedir reembolso nos primeiros 7 dias. Só que é o seguinte, essa condição é por tempo limitado, porque com as atualizações semanais, o preço vai subir. Então não perde tempo, clica no segundo link fixado nos comentários e vem aprender a faturar no Canva ainda hoje.